Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira! O auditor e perito contador Vitor Estanquevicius explicando como o contribuinte deve proceder caso não tenha declarado o imposto de renda no prazo determinado. O advogado Marcos Tavares Leite falando sobre o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras e Ajustes Fiscais. E nesta semana o presidente do Simples, Joseph Cury, recebe a economista Zeina Latifi, diretora da Gibraltar Consulting. Estamos no ar. Ainda nessa controvérsia sobre o IOF e tributações, o governo agora está negociando com o Congresso e editou decretos, medidas provisórias e até emenda constitucional, proposta de emenda constitucional para tentar ajustar aí e melhorar a arrecadação. Portanto, tomar cuidado que quando se aumenta demais a carga tributária, isso pode gerar em sentido contrário e até reduzir a arrecadação por conta de exacerbar esse custo, tudo mais, e desincentiva, portanto, a produção, o consumo e a arrecadação, portanto, menos fato gerador, menos arrecadação tributária. Mas, aproveitando essas alterações, olhando isso que foi trazido, é importante ver agora o que é de alteração em relação ao que existia antes de maio, o decreto que veio em maio deste ano e agora as propostas e o decreto que já foi publicado. Em relação ao IOF, que é a nossa base, nós tivemos ainda alguma carga tributária aumentada. Reduziu em alguns pontos em relação ao que vinha desde maio, mas ainda assim, ao que vinha anterior a esse período, houve aumento de carga tributária. Vamos ver a questão dos créditos, na tomada de créditos, por exemplo. Se voltou à alíquota original na aquisição do crédito, mas as taxas diárias continuaram bastante elevadas. Houve uma elevação nessa taxa diária do IOF. E mais um ponto, para as micro e pequenas empresas optantes do Simples Nacional, passou a haver uma equiparação em relação às demais empresas, o que já existia uma redução, existia uma diferenciação nessas taxas diárias do que era aplicado às empresas optantes do Simples e às empresas em geral. Agora, o tratamento é igual, apesar do que dispõe a Constituição Federal, que fala de um tratamento diferenciado para as micro e pequenas. Então, o crédito vai ficar mais caro para todas as empresas e principalmente para os pequenos negócios. Na questão ainda sobre antecipação de recebíveis, ou seja, quando há um valor a receber e a empresa pretende antecipar esse recebimento, o decreto agora deixa claro, é uma operação de crédito e, portanto, também tributada pelo IOF como qualquer tomada de crédito geral. Novamente, os pequenos negócios serão atingidos, que são dos maiores utilizadores dessas antecipações de recebíveis. Nós estamos falando em aumento de custos, em dificuldade ao acesso ao crédito e, mais uma vez, se isso prejudicar a produção, prejudicar custos, talvez não tenha o efeito desejado pelo governo quanto ao aumento da arrecadação. Ainda sobre o IOF, um outro ponto importante é que o IOF ele é instituído como um imposto regulatório, para regular algumas divergências e alguns desequilíbrios no mercado. E aqui ele está sendo utilizado como arrecadatório, para aumentar a arrecadação. É importante entender sempre o espírito da lei, para que existe cada tributo, cada taxa, cada contribuição e direcioná-la à sua finalidade. Nós estamos acompanhando e vendo a adequada aplicação de toda essa legislação tributária para que ela seja efetiva e realmente chegue e seja destinada como deve ser feito. Outros pontos ainda na alteração do IOF, nós temos em relação a letras ou a títulos vinculados a atividades agrárias ou atividades imobiliárias que também passam a ser tributadas pelo IOF e, portanto, pode gerar um desincentivo a esse investimento, porque o retorno ao investidor deve ser mais baixo na medida em que se aumenta a tributação sobre o resultado desse investimento. Vai refletir no custo do crédito,
tanto no setor agro como no setor imobiliário. E ainda, em outros aspectos, em outras atividades também há um aumento dessa carga tributária. É fato que se reduziu em relação ao que foi alterado em maio, mas ainda assim é um aumento efetivo de carga tributária em relação ao passado, em relação ao que vinha até o momento. Mesmo na questão dos investimentos em previdência privada, haverá também um aumento de carga tributária no que diz respeito ao IOF. Portanto, é importante nós acompanharmos. Isso ainda está sujeito à verificação, à aprovação, à análise, emendas dentro do Congresso Nacional, o que é capaz possa gerar algumas alterações. Mas é importante acompanhar para que se alcance o resultado desejado, mas também não gere desincentivo à produção, ao investimento, à geração de emprego. E assim é que o SIMP vai continuar trabalhando e acompanhando toda a tramitação legislativa, eventualmente apresentando emendas, conversando com deputados, com senadores, para que seja resguardado o tratamento constitucional diferenciado à microempresa, à empresa de pequeno porte, maior geradora de emprego e renda do país e que precisa se manter sempre formal, ativa, gerando lucro, gerando produção, e trazendo, levando o Brasil a crescer cada vez mais. É nesse sentido que o SIMP trabalha e que vai continuar trabalhando, assegurando a atividade formal, o empreendedorismo, o emprego e a renda no país. Você tem ideia de quantos declarantes, pessoas físicas, fizeram a entrega da declaração do imposto de renda do ano passado, de 2024 agora, até o findar do mês de maio de 2025? Aproximadamente 43 milhões e 300 mil pessoas físicas o fizeram no final do mês de maio. Impressionante este número, não é verdade? Aproximadamente 900 mil pessoas a mais do que no ano passado, em 2024. Pois bem, você que o fez, você que fez a entrega da declaração do imposto de renda, está em qual dentre estas três condições? Você teve imposto de renda a restituir? Perfeitamente, 57% aproximadamente destas pessoas que entregaram a declaração têm imposto de renda a restituir. Qual é a sua condição? O lote será devolvido para você em 5 condições, em 5 meses, entre maio e setembro de 2025. Acompanhe a devolução do lote em restituição em função da entrega da declaração de imposto de renda que você apresentou. Não, eu não estou nessa condição de restituição, eu tive imposto a pagar. Perfeitamente, você poderia ter parcelado o imposto de renda a pagar da sua declaração em até 8 cotas, de maio até dezembro. Não é? Você poderia ter oferecido, inclusive, esta condição de débito em conta corrente para as cotas. Acompanhe, se o fez, débito em conta corrente lá no seu banco destas cotas mensais corrigidas, acompanhe no seu banco para verificar se efetivamente essas cotas estão sendo pagas regularmente. Agora, 3 condições a restituir, a pagar, mas também temos declarantes, pessoas físicas que não têm nenhuma condição nem outra. É possível acontecer essa situação, como não? Então, perfeito, compusemos aqui, veja, 57% de declarantes a restituir, 23% temos de contribuintes aproximadamente que têm imposto a pagar, 21, 22% de declarações que não têm nem valor a pagar nem a restituir, compondo 100%. Mas temos uma quarta figura, um quarto componente em todo este conteúdo. Veja, temos ainda declarantes que não fizeram a apresentação, a entrega no tempo. Final do mês de maio era até o dia 30 de maio, não 31 de maio. Não fizeram a entrega da declaração. Perfeito, você é obrigado a fazê-lo? Faça-o, claro, o quanto antes. Mas saiba desde já que você vai incorrer numa multa automática de R$ 165,74 e se, porventura, no dia 31 de maio você tem imposto de renda a pagar e vai pagar com atraso, haverá incidência, não é? Em função deste valor devido em 31 de maio, de multas e juros. Então faça o quanto antes, a fim de evitar a maior multa, maior juros em função da variação da Selic. Em todas as condições, sempre tenha por hábito verificar no site da Receita Federal
o processamento da sua declaração, antecipando-se, portanto, a malha fiscal, a malha da Receita Federal, e sempre tome também por hábito, a cada 10 dias, 15 dias, mensalmente, o hábito de verificar também no site da Receita Federal se a sua certidão da Receita Federal encontra-se regular, demonstrando que você é cumpridor de todas as obrigações principal e acessória cabíveis a você, pessoa física e também jurídica, claro, e sempre. Fui claro. Muito obrigado a todos. Sempre uma grande satisfação. Até a próxima oportunidade. Entrevista da semana. A nossa convidada de hoje é a doutora Zeina Latifi, sócia da Gibraltar Consulting. É um prazer tê-la conosco. Prazer é meu. Muito obrigado. Nos conte um pouquinho, com a sua vasta experiência e expertise, o que nós devemos esperar da economia brasileira para daí enveredarmos aí nas mutações tributárias que nós estamos tendo. Claro. Bom, primeiro é importante a gente sempre dar uns passos atrás para poder olhar futuro. Claro. Desde 2021 a gente tem tido surpresas positivas em relação ao crescimento da economia. Só para lembrar, o ano passado fechou com um crescimento de 3,4% e a projeção dos economistas lá no final de 2023 era um crescimento de 1,5%. Sim. A gente tem tido surpresas recorrentes e acho que, em alguma medida, talvez em boa medida, isso reflete um país que aos poucos vai ganhando musculatura para crescer mais depois daquela grave recessão de meados de 2014 até meados de 2016. Foi uma recessão longa de 2 anos, em que, se a gente for fazer aqui uma analogia com a medicina, é o sujeito que ficou 2 anos numa UTI. Quando sai da UTI, é claro que ele vai estar com a saúde muito impactada, o que significa, no economês, o potencial de crescimento muito encolhido, né? Afinal, são 2 anos sem investimento, enfim. Então, eu acho que desde 2016 nós temos uma retomada de reformas estruturais. Certamente, né, a gente sempre fica querendo que seja mais acelerada essa agenda, mas o fato é que teve, né, temos um efeito cumulativo de reformas que vem desde 2016 e aí a gente está aumentando essa musculatura, esse potencial de crescimento do país. Tem excessos na política fiscal, a gente sabe disso, que pode uma parte disso, desse crescimento, dessas surpresas, uma parte ser excessos ali nos gastos, mas não é só isso, acho que tem de fato um ganho de potencial. Claro que para este ano é natural mesmo que se espere uma desaceleração, mas eu acho que tem espaço para surpresas novamente. Quando a gente olha, por exemplo, o Boletim Focus do Banco Central, Sim. se previa um crescimento abaixo até de 2, já foi para 2,2, né? Então, Verdade. assim, eu acho que a gente vai continuar tendo surpresas positivas por causa desse fator, né? De um país que voltou a fazer reforma e isso gera, né, benefícios para a economia. Mas tem uma desaceleração e essa desaceleração ela fica mais clara mais para o segundo semestre e para o ano que vem. Agora, existem fatores internacionais que imagino que devam estar influenciando diretamente essa desaceleração. Por exemplo, as tarifas impostas pelo presidente Trump ao mundo. Como é que isso afeta o Brasil na sua avaliação? Olha, o Brasil nessa história toda a gente está bem posicionado, né? Porque tem algo que nos prejudica no longo prazo, mas que neste momento ajuda a preservar um pouco a economia, a blindar um pouco a economia, que é o fato de sermos uma economia muito fechada. O Brasil impõe muitas barreiras ao comércio internacional e isso, numa perspectiva de longo prazo, é ruim para o crescimento, Sim. porque significa que as empresas não têm aquela pressão, né, de sair da zona de conforto, investir, inovar, que é uma realidade do agro, por exemplo. Concorrência, né? Concorrência é desagradável, mas é a melhor coisa para a gente sair da zona do conforto. E é a realidade do agro. Sim. Né? O agro exportador tem uma sofisticação tecnológica grande, nova, tem ganhos de produtividade, enfim. Mas neste momento, depender menos da exportação é algo que ajuda o Brasil. A gente é vulnerável em alguns produtos, poucos, a gente é vulnerável no aço, a gente é vulnerável no alumínio, que as exportações para os Estados Unidos representam aí algo como 7% da produção nacional, mas é isso.
Então eu não acredito que a gente vai ser muito impactado. O setor sim, né? A outra questão que eu acho que é importante a gente colocar é que a nossa diplomacia tem sido muito cautelosa em tratar esse assunto, tentando negociar aumento de cotas e não ir num embate, porque de fato nós temos uma relação comercial deficitária com os Estados Unidos, a gente não é relevante para os Estados Unidos. Então dá para ocupar esse espaço, mas a gente vê de fato uma diplomacia cautelosa nessas relações China, Estados Unidos. Por exemplo, uma decisão que eu acho que foi acertada, quando a China convidou o Brasil para entrar na nova Rota da Seda, a postura do Brasil foi, olha, a gente topa fazer acordos, mas a gente não vai entrar na Rota da Seda, nova Rota da Seda. Sim. Eu acho que foi uma decisão sábia. Um outro ponto que eu acho importante colocar é que quando a gente olha os preços das commodities nossas, em reais, não dá para a gente dizer que o setor exportador está numa situação frágil do ponto de vista de rentabilidade. Né? Não, Claro, cada setor, cada produto é a sua história. Lógico. Mas a taxa de câmbio depreciada e o próprio preço das commodities ajuda também a garantir, né, o câmbio ajuda a dar alguma margem de manobra de negociação. Enfim, né, no relativo, tem setores que podem ser ganhadores dessa história, é importante dizer. No relativo, nossa posição é mais confortável, vamos dizer assim. Em relação à movimentação recente que vem se acentuando em relação ao IOF, à carga tributária, etc. Olha, qual o impacto não só econômico, mas a imagem? Isso afeta muito? Olha, a gente fala muito um movimento muito intenso no governo norte-americano, Trump, cada dia uma notícia, cada dia uma coisa, se bem que está dando uma acomodada, ele está com tantas batalhas ali que acho que ele está precisando recuar e os parceiros também reagem. Mas a gente está vivendo, de certa forma, algo assim, cada hora é uma novidade, né? Sim. E, obviamente, novidade no sentido de aumentar a carga tributária. Às vezes, são decisões até corretas no sentido de ter isonomia, Sim. Não é? Mas o fato é que hoje a gente tem um quadro que mesmo a busca de isonomia muitas vezes acaba tendo efeitos colaterais ruins, porque a gente já tem um sistema tributário muito complexo, né? Então, enfim, eu acho que no conjunto da obra, aumentar a carga tributária e cada hora é uma história, tudo isso é um fator adicional de incerteza. Lembrando que ainda que a reforma do IVA tenha sido uma mudança na direção correta, tem uma certa expectativa do que vai ser a implementação. Então, até acho que, dado que fez a reforma do IVA, o ideal seria não mexer muito em outras questões tributárias, não levanta poeira demais. Sim. E aí você fala, pô, eu vou investir, mas não sei qual que vai ser a taxa de retorno. E você cria reações adversas. E a outra coisa, agora, tudo na vida tem, né, o seu lado, assim, o fato do setor produtivo reagir, a sociedade reagir, e isso entrar na política, quem sabe isso, né, deu uma sacudida de verdade no sentido da gente começar a viabilizar essas agendas de contenção de gastos públicos que depende de aprovação do Congresso, depende de apoio da sociedade, enfim. Então, se for pensar, a gente bateu na parede. A sociedade não topa a inflação, ou seja, tentar financiar gasto público com inflação, não dá certo. A aprovação do presidente cai. Aumentar ainda mais a dívida pública, bom, a gente está vendo as consequências disso nos juros. Carga tributária, pois não dá para esticar tanto essa corda. Bom, então vai ter que cortar gasto, né? Então tem um lado dessa história que é didático e que o atual governo está sentindo as consequências das suas escolhas. Muito. Fez uma escolha de aumentar gasto público e hoje a realidade é que sim, o dinheiro acabou e não dá para fazer mais aumento da carga tributária da forma como se pretendia. Então, tem uma correção de rumos que, né, que mesmo que não aconteça agora, porque não tem condições políticas para grandes reformas, você vai plantando a sementinha. Então, eu não vejo, apesar de tudo, né, eu não vejo como toda essa movimentação como algo ruim. Entrar na política, a discussão de cortar gastos, mesmo que não seja para já, a gente realmente precisava. Não pode ser só assunto de economista, isso tem que ser assunto da política. Agora, baseado na sua brilhante exposição aqui, a taxa de juros deve se manter por algum tempo, sobe, desce.
Qual a sua análise? Olha, eu acho que o Banco Central parou para de subir juros, mas acho difícil ter um espaço para uma queda tão cedo. Sim. Mas aí tem várias questões envolvidas. A principal delas é porque o Banco Central está precisando construir reputação, né? Essa confiança dos agentes econômicos que existe sim um compromisso com a meta de inflação de 3%. Veja, eu até acho a meta de inflação de 3% baixa. Ela é. Acho que o Banco Central reduziu a meta de 4,5% para 3%. A velocidade foi muito rápida, acho que deveria ter sido um pouco mais devagar. Reduz, mantém um tempo, entrega, Sim. depois volta a reduzir, mas o fato é que a pior coisa agora, primeiro, é mudar essa meta, dado que está lá fique e reafirme esse compromisso. O que acontece é que, como o presidente Lula criticou muito a meta de 3%, aí, naturalmente, os agentes econômicos, o mercado financeiro fala, bom, se ele criticou a meta, não mudou, que foi correto, mas criticou tanto, quer dizer que não é para valer, é só para inglês ver, né? Pegando essa expressão do passado, é só para inglês ver, o Galípolo não tem de verdade um compromisso com a meta de 3,5%. Então, a questão fiscal, a desconfiança da capacidade do governo de arrumar as contas, num contexto eleitoral que vamos ver o que vai ser, a percepção de que não existe de fato um compromisso com a meta de 3%, tudo isso empurra o Banco Central a manter a taxa de juros elevada por mais tempo. O que significa que esse ano deve ficar como está ou muito próximo. A previsão do mercado é que ficaria estável em 14,75 este ano. Acho que hoje parece o cenário mais provável. Precisa acontecer muita coisa para abrir um espaço para a redução dos juros ainda este ano. Doutora Zena Latifi, eu adoraria continuar essa conversa, mas infelizmente chegamos ao final do nosso tempo. Quais as suas considerações finais? Olha, a minha consideração final é o seguinte, o Brasil, a gente às vezes só lembra das notícias ruins, né? Ainda mais nós, economistas, que nosso papel é sempre ficar alertando para os riscos, né? Porque não é um país fácil, mas eu vejo algumas sementes positivas, uma sociedade mais exigente, um setor produtivo que também reage, e uma concorrência na política maior. A gente falou de concorrência, pois é, tem mais concorrência na política também. O que é ótimo. É ótimo. Então eu vejo assim, nós temos condição de melhorar a performance da economia com justiça social e tal, mas realmente precisamos acelerar esse processo. Doutora Zena Latifi, nós queremos agradecer muito a sua participação, ao brilhantismo da transmissão desse conhecimento acumulado. Muito obrigado. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá. Todas as perguntas que estão sendo feitas para a Zena e para todos os outros entrevistados foram perguntas que vieram do Brasil todo, onde o CIP está participando. Contamos com você, conte conosco. Queremos ouvir a sua opinião sobre temas, críticas, sugestões e até mesmo elogios. Nos siga nas redes sociais e acompanhe o SIMP.